A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu vou fazer uma análise aqui de um rapaz, ele analisou uma pregação minha, com base numa fala que eu fiz numa live, que se você encontrar alguma heresia, alguma coisa errada no que eu falei ou no que eu ensinei, pode falar para mim que eu volto atrás. E é sério. Por que não? Por que eu não vou voltar atrás? Né? Então, ele foi fazer uma análise. Mas, na verdade, essa pessoa é uma daquelas pessoas que estavam na CCB, defendia a CCB, xingava nós, é um youtuber, xingava a gente, atacava, né? Fez insinuações até criminosas contra a gente, né? Falou um monte de bobagem. E aí, resolveu sair da CCB, né? Saiu da CCB e elogiou os críticos, inclusive o meu canal e a mim, falou que eu falava tudo a verdade, que o que eu tô falando é absoluta verdade, né? E veio elogiar, né? E ele percebeu que as suas visualizações caíram. O CCBano parou de apoiar. E aí eu fui dar uma observada lá no canal dele e eu observei que os vídeos que falam do meu nome, que coloca meu nome, que coloca a minha imagem, ele tem o dobro de visualização do que aqueles vídeos que ele não fala de mim. Ou às vezes até fala, mas não coloca o meu nome, não coloca a minha imagem. Ele não tem a mesma visualização quando ele usa o meu nome, porque as pessoas estão interessadas em saber o que é que falam de mim, né? E o que é que eu falo também, obviamente. Ok? Então, ele está tentando explorar esse nicho. E aí, é óbvio que vai falar muita bobagem. Ou seja, não tem o que falar. E aí ele vai ter que criar alguma coisa. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Perceba a desonestidade desse sujeito. Ele diz que eu estou criando uma seita e que eu controlo as pessoas. Eu digo para elas se elas têm que ir, se elas não têm que ir. Eu fico controlando a vida dessas pessoas. E você que está aqui e assiste, você sabe que isso é uma mentira deslavada. Então ele está tentando criar uma polêmica. Ele está tentando criar ali algo que não existe para poder dar comoção à fala dele. Não é porque ele me procurou, ele falou nesse vídeo, eu procurei ele não quis. Não. Eu só não acredito na conversão. Tá aí a prova. Quem realmente está arrependido do que fez, ele não volta a fazer de novo o que ele estava fazendo. Mas tá aí, tá fazendo novamente. Então, sabe, eu não caio mais nessas arapucas. Esses camaradas são aproveitador. Eles acham que é só chegar aqui e perdoa alguma coisa que eu fiz. Alguma coisa não. Você tem que dizer o que é que você fez. E pedir perdão arrependido, né, que você não vai fazer mais. Fica vendo, você que está nesse canal, você vai saber dizer agora se o que esse homem fala é mentira ou não. Porque ele está falando de vocês. Isso é verdade? Presta atenção. Ouça aqui, ó. Que o que ele está criando é uma seita. Por quê? Eles estão dentro de um grupo a qual esse líder dita as regras a eles. Vai, vem, se vai fazer, se não vai fazer. Tudo é ditado por esse líder. Vocês entenderam, rapaz? Ou seja, tá dizendo uma inverdade, tá mentindo, né? Ele tá enganando vocês, né? E isso aí tudo para ter visualização. Veja isso aqui, dizendo que eu oriento as pessoas aí nos canais para denunciar canais e fazer mais um monte de coisa. Olha o nível de mentira que esses homens trabalham e usam para ter um motivo para me atacar. Presta atenção. Ou seja, é bom isso aqui, a fala dele, porque tá dizendo que são vocês. São as pessoas desse canal que estão assistindo os meus vídeos, que me acompanham todos os dias. Ele está dizendo que que eu mando vocês irem em outros canais para poder denunciar o canal e fazer denúncias enganadas. Olha aqui, presta atenção. Ó. Então, você percebe pelo seguinte, eles não acham qualidade, só acham defeitos. Se o irmão erra em uma fala, eles criticam. O irmão vem e se retrata, eles criticam mais uma vez a retratação. E assim vai ser a vida inteira. Então isso são análises injustas, né? São pessoas injustas, críticos do mal, críticos do ódio, há mais de 15 anos, dentro desta bolha, manipulando os seus seguidores. Manipulando. Ele até dita regras, ó, vai lá comentar naquele canal, denuncia aquele canal, ó, não curta, não assistam esse crítico, não assistam aquele defensor. Ele dita tudo. Ele manda vai, ele manda vem. Vocês saíram da CCB. Olha aí, você tá vendo? Dá pra acreditar num sujeito desse? Fala sério. Ele pegou uma fala minha para fazer uma análise.
para dizer que eu estou falando heresia. Né? Primeiro que ele não sabe nem o que é heresia. Heresia é uma coisa que você diz, é uma afirmação sua ou uma crença tua que é contrária, absolutamente contrária a uma verdade bíblica. Vou te dar exemplo. Salvação por graça, isso está na Bíblia, é uma verdade clara, isso não depende de interpretação. Está lá, somos salvos pela graça mediante a fé. Isso é dom de Deus. E quando a pessoa fala que acredita em salvação por obra, é óbvio que você fala, peraí, isso é uma heresia, porque isso está indo contrário a uma verdade que está clara na Bíblia. Essa verdade está clara na Bíblia, entendeu? Palavra de Deus, Bíblia, próprio Senhor Jesus chamou a Escritura de palavra de Deus. Aí quando você está numa denominação que fala que o que eles dizem lá na frente é palavra de Deus, é heresia. Ok? Então eu vou colocar o trecho da Bíblia que ele aponta para dizer que eu cometi heresia, né? E ele fala umas bobagens, eu vou rebater todas essas bobagens, ok? Então eu vou trazer a parte que ele usa para poder me criticar. Vamos lá. Primeiro eu vou explicar o contexto dessa pregação que eu fiz, tá? Pregação recente que está lá no meu canal. É a pregação que está se falando da volta de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. A pregação, você tem que fazer a leitura da carta. Você tem que entender a carta. A carta escrita naquele momento, para aquele povo, que estava aguardando a volta de Jesus Cristo. E estavam preocupados se Jesus ia voltar ou não. E Paulo escreve a carta reforçando eles para que não temam, né? Que o Senhor vai cumprir sua palavra, ele vai voltar. Ok? Então, ele está falando sobre a segunda volta de Jesus. Algo impensável pelos judeus. Ele está falando da segunda volta de Jesus Cristo. Ok? E fortalecendo o ânimo das pessoas. Então, naquele momento, tudo que aquele povo tem ali na hora, o que eles têm para poder examinar? O que eles têm para poder entender qual é a vontade de Deus? A única coisa que eles têm é o livro da lei. Não existia Bíblia naquela época. Não tinha a Bíblia que nós temos hoje. O único livro para que eles pudessem ler, a única coisa que eles poderiam ler era o livro da lei. Fora isso, a mensagem que os apóstolos passavam para eles, diretamente para eles, porque os apóstolos aprenderam diretamente de Jesus. Você está entendendo? Então, nessa passagem aqui, nessa pregação, eu estou explicando. Não existe nada no livro da lei, nada que fala sobre a salvação. Ou seja, vocês serão salvos. O livro da lei é um código civil, penal e cerimonial para reger uma nação. Isso qualquer pessoa sabe disso. Qualquer um que estudar minimamente vai entender isso aí. Ok? Então, a pregação está se dando sobre isso. Tá? E vou colocar aqui o que eu falo e depois o que ele diz sobre mim. Vamos ver aqui, ó, a parte que eu estou pregando. É um pedacinho curtinho. Esse recorte foi ele que fez. Vamos ver. A gente já tem a palavra que está instruindo a gente. Naquela época, eles só tinham o livro da lei. E o livro da lei não falava de salvação, não falava de ressurreição, não falava da volta de Jesus, não falava essas coisas. A lei, de um modo figurado, ela falava da primeira vinda de Jesus, a primeira vinda, e neste momento aqui já tinha acontecido, já tinha cumprido. Então a lei fala da primeira vinda, e a graça fala do retorno dele. A segunda vinda. Nós estamos aqui, aguardando a segunda vinda do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Bom, aqui ele fez o seguinte comentário. Ele está querendo dizer que eu ignoro a unidade da palavra de Deus e a revelação progressiva. Olha a bobagem que esse senhor fala. A revelação progressiva, né, além de ser uma heresia, que é o que a CCB acredita, que até o dia de hoje a revelação está em prosseguimento, que é uma bobagem, olha aí. E depois diz que a CCB fala heresia. Então, ele diz que eu estou ignorando, aí para dizer que a Bíblia fala sobre a salvação, fala sobre ressurreição. O que ele fez? Ele foi usar a passagem do Velho Testamento, que são falas proféticas. São fala dos profetas. Eu não sei se ele atentou, tem dificuldade de ouvir, e aí depois sai falando coisas, analisando coisas que a gente não falou.
Eu estou falando o livro da lei. Eu estou dizendo aquele livro não fala em salvação, em lugar algum do livro. E não fala sobre ressurreição. E aí eu ainda tenho cuidado de falar, ainda que de forma figurada, fala da primeira vinda de Jesus. Ou seja, o livro não fala claramente sobre a vinda de Jesus. Então esse camarada está distorcendo o que eu estou falando. Ele distorce o que eu falo para tentar me atacar. Ok? Então você tem que entender o que diz o livro e o que diz as falas extra-livro, que é os profetas, o que os profetas falaram. O que tem mais próximo ao livro ali, o escritor do livro, que é o próprio Moisés, ele faz uma menção, ele não escreveu isso no livro, ele faz uma menção, ele fala, Deus vai levantar um varão no meio de vocês semelhante a mim, a ele ouvireis. Ou seja, quando isso acontecer, dê ouvidos a ele. Ali é uma menção à vinda do Messias, que inclusive, até os dias de hoje, eles estão aguardando o Messias. Eles estão esperando a primeira volta do Messias. Então esse senhor falou um monte. Entenda, irmão, ele foi buscar palavras na lei que são conjecturas. Aliás, na lei não, na Taná, que é o Velho Testamento. Você vai ver Isaías falando, mas e aí? Isaías está falando de forma metafórica ou de forma clara? Nós hoje sabemos que Isaías fazia menção, né, à vinda do Messias, que haveria ressurreição corporal. Mas para aqueles homens daquela época, eles sabiam disso? Porque ele pegou um outro trecho meu que fala sobre ressurreição e tal, para querer dizer que eu tô falando uma bobagem. A prova de que não era claro isso, não estava na lei, e de que não era claro se haveria ressurreição corporal ou não, ainda que Isaías, ele tenta mencionar os mortos viverão, mas o que ele está querendo dizer, Isaías, de fato? Ele está querendo dizer o quê? Metaforicamente? Ou ele está querendo dizer que isso realmente vai acontecer? O morto vai sair andando e vai sair falando? Entendeu, irmão? Isso estava difícil para eles entenderem se aquilo era uma metáfora ou não. E a prova disso é que existiam duas seitas que pensavam diferente. Sabe por que criou-se duas seitas pensando diferente uma da outra? Justamente porque a Bíblia não era clara. Saduceu e fariseu. E inclusive vão perguntar para Jesus, Jesus, e aí? Vai haver ressurreição corporal mesmo ou não? E se houver a ressurreição corporal? Uma mulher que teve 7 maridos, ressuscitando esses 7 maridos, de qual vai ser o esposo dela? Vocês lembram dessa passagem? Jesus fala, nenhum deles vai ser o esposo dela, porque depois da ressurreição, ninguém vai se dar mais em casamento. Vocês estão entendendo? Então esse camarada faz uma conjectura, uma bobagem, ele faz uma besteira para tentar me atacar. E por quê? Porque ele quer visualização. Quer ver? Eu vou fazer um comentário aqui, presta atenção. Para vocês terem uma ideia, eu tô olhando o canal desse camarada agora. Ó, ele fez um vídeo falando da CCB, né? Fala sobre uma irmã da piedade. O último vídeo dele, 492 visualizações. Ou seja, ninguém quer mais ouvir o que esse cara tem para falar. Aí ele tem um vídeo falando sobre mim, quase próximo ali. Um tem 12 horas de publicação, que é esse que está falando da CCB. O outro que tá falando sobre mim tem 17 horas de visualização e ele coloca o meu nome. E aí tem 871 visualizações, o dobro. O dobro. Aí ele fala mais alguns vídeos ali, mas ele não coloca exatamente minha cara, ele está dando uma gambiarra ali, mas não fala exatamente o meu nome. Não colocou meu nome, aí tem 487 visualização, porque não colocou meu nome. Mas aí quando coloca o meu nome, já tem ali 2.400 visualizações. Josafá Agra solta foguete ao ver a pregação do LC Ancião da CCB. E assim, você entendeu qual que é o real interesse dessa pessoa em ficar falando sobre mim? É ganhar visualização. Portanto, tome cuidado com esse camarada. É mais um oportunista que, na verdade, o único interesse desses homens é dinheiro, visualização. É ter algum prestígio aqui e assim. Mas, pelo que a gente está vendo lá, né, não vai ter, não tem crédito, né? Ou seja,
O CCBano não quer mais ver nada dele. As pessoas que são críticas já cansou de ver me xingar e falar mal. O pessoal nem tá dando mais atenção. Mas eu tô fazendo essa resposta aqui, tá? Porque ele pegou uma fala minha onde eu digo, se eu estiver falando alguma bobagem, alguma heresia, pode me mostrar que eu volto atrás. Se o que ele estivesse falando ali fosse coerente mesmo, é óbvio que eu ia voltar para trás. E vocês iam perceber, porque aí a gente tenta manipular a verdade, obviamente as pessoas percebem, ok? Mas não, ok? Então entenda uma coisa, irmão. Livro da lei é uma coisa, tá lá no livro da lei. E o livro da lei é algo claro, nítido. As leis estão ali para ser seguida, tá? E o livro da lei não faz menção alguma à ressurreição de mortos, porque não é o livro da lei, gente, não é um livro para tratar sobre o futuro. Não é um livro para... Não, aquilo ali é um código civil, um código penal e um código cerimonial para reger uma nação. E é com base nisso que eu falei, que eu fiz menção na minha pregação. Simples assim. Portanto, vamos ficar alerta. Esses camaradas são apenas oportunistas. E logo, logo você vai ver. Vai ficar perdidão, não acha? Aí daqui a pouco tá voltando para a CCB de novo, pedindo perdão. Aí passa mais uns 6 meses, aí sai da CCB de novo. Tem uns 4, 5 fazendo isso aí. Tô totalmente perdido, porque ninguém quer ouvir o que esses caras têm para falar. Não tem nada. Esses sim, o que eles têm são puro ódio. Ódio, ou seja, eles vão lá tentar distorcer ao máximo para tentar manchar a pessoa e ver se ganha, né, alguma visualização, mas, lamentável. Simples assim. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.